Você que julga o pecador e diz que ele faz isso, aquilo e aquilo outro, é com você que eu estou falando, porque tu fazes as mesmas coisas. Imagine agora esse religioso dizendo, não, eu não cometo adultério, eu tenho uma só mulher. Que isso, eu pago as minhas contas em dia, está tudo em ordem aqui. Isso tudo que ele está dizendo aí não acontece comigo, eu não tenho ídolos na minha casa, eu não pratico nada que quebre essa regra, ele não pode estar falando de mim. Será que Paulo está falando de mim? E Paulo começa a falar. E o argumento mais importante de Paulo, qual é? O argumento mais importante de Paulo é este. Escute aqui. Todos os homens serão julgados sobre a mesma base. Não importa se é cristão ou não cristão, não importa se é judeu ou não judeu, não importa que tipo de homem que seja, todos serão julgados por suas obras. E ponto final, você não vai escapar delas. Mas ele não consegue enxergar que ele é um pecador. Ele olha o outro pecando, e ele vê a sua vida e diz assim, mas eu sou moralmente correto, ele é um imoral. Ele não se vê pecador, ele é cego para si mesmo, ele não consegue enxergar seus próprios erros e falhas. Então agora, no versículo 17, Paulo já começa a ser mais explícito, entendeu? Agora então Paulo vai dar o nome desse homem. Mas se tu, você que eu estou dizendo, ó homem, se tu te chama judeu, Paulo não está dando o braço a torcer de que ele é um judeu. Paulo está já começando, no começo do seu discurso, ele já está questionando exatamente o seu comprometimento enquanto um judeu. Imagine você, que exatamente nesse versículo de número 17, ele diz 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas. Obrigado, Regina. Se tu te chama judeu. Segundo, te apoias na lei. Terceiro, te vangloria em Deus. 3 coisas. Não é? Primeiro, se você se chama judeu, se você te apoia na lei, a lei é para você a coisa mais importante, e você estava condenando aqueles outros pecadores porque eles não tinham lei, você estava dizendo, eles são todos pecadores porque eles não têm a lei, nós temos, nós somos puros. Você se apoia na lei, e você se acha um queridinho de Deus. Você acha que Deus vive pensando 1000 maneiras de te fazer feliz o tempo todo, porque você é e pensa ser um judeu. É com você que eu estou falando. Segunda coisa que ele diz, você conhece a vontade de Deus. Não só você conhece a vontade de Deus, ele diz para o religioso, você conhece a vontade de Deus, e você aprova as coisas excelentes, ou seja, a sua perspectiva da moralidade é alta, a sua maneira de compreender o padrão moral é elevadíssimo, você tem uma vida e uma moralidade extremamente elevada, e Paulo não está dizendo que isso é ruim. Paulo não está dizendo que é ruim conhecer a vontade de Deus, e nem está dizendo que é ruim ter um alto padrão moral. Mas Paulo está dizendo, tudo isso você tem. O versículo de número 18 diz, porque você foi instruído na lei. A lei te serviu de padrão para te dar essas 2 coisas, o conhecimento da vontade de Deus e um alto padrão moral. Mas não apenas isso. Além de você se chamar judeu, além de você se apoiar na lei, além de você se vangloriar de ser povo de Deus, se vangloriar de Deus por ser um eleito de Deus, um queridinho de Deus, além de você conhecer a vontade de Deus e ter uma moral elevadíssima, porque você foi instruído na lei do Senhor, você está convencido. Paulo não está dizendo o que ele é, ele está dizendo, você está convencido. Você olhou no espelho e disse 3 vezes, eu sou o guia dos cegos, eu sou a luz dos que estão nas trevas, eu sou o instrutor dos ignorantes, eu sou o mestre das crianças. Não é? É um sujeito que tem digamos assim, uma profunda admiração por si mesmo. Aliás, o religioso, ele se ama. Ele se vê como exatamente isso, aquele que vai guiar a moral, aquele que vai ditar a moral, aquele que vai ditar as regras, aquele que vai sempre dizer o que é certo e o que é errado, aquele que se sente na obrigação de ser a luz nas trevas, de ser o guia de cegos, de ser instrutor de ignorantes, de ser mestre das crianças, aquele que ocupa a responsabilidade porque ele está convicto disso, ele acha que ele é capaz de realizar isso.
Ele não percebeu que ele é cego, mas ele está convicto de que ele é um guia de cegos. Então Paulo diz: você que se chama judeu, se apoia na lei, acha que é o queridinho de Deus, conhece a vontade de Deus, tem uma moralidade altíssima, porque foi instruído na lei, está convencido de que é guia de cego, luz das trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Ele diz assim, né? Tu, pois, aí vem a grande pergunta, tu, pois, ensinas os outros, mas não ensinas a ti mesmo. A primeira coisa que Paulo está questionando é o seguinte: ora, eu sei, você está dizendo que você ensina, que você é o autor da moral, das leis, você é aquele que vai dizer o que é certo, o que é errado, ensina, instrui, faz e acontece, mas por que você não experimenta pregar para você mesmo? Paulo só estaria dizendo isso se aquele a quem Paulo está exortando, Paulo tivesse a certeza de que ele está incorrendo nos mesmos erros que ele está pregando. De que ele está pregando aquilo que ele não pratica, de que ele está exigindo do outro aquilo que ele mesmo não consegue exigir de si mesmo. Então o primeiro anúncio que Paulo vai fazer é dizer assim: então se você se chama judeu, faz tudo isso, por que você não prega tudo isso para você mesmo e começa você a viver o que você prega? Imagina o religioso como se sente depois dessa. Se sente depois dessa não, porque ainda vem mais. E a segunda parte agora, ele só preparou o terreno para justamente apresentar a grande preocupação de Paulo com esse religioso. Veja, do versículo 17 ao versículo de número 21, nós temos toda a orquestração de Paulo do argumento baseado no se. Então é assim, olha, se, blá, 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 aí vem, então... por quê? Blá, 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 blá. Então vamos ver esse porquê de Paulo? Se você tem tudo isso, se você diz tudo isso, se você fala tudo isso que você falou, por quê? Versículos 22 em diante. Perdão, versículo 21 em diante. A parte B do versículo. Por que tu pregas que não se deve furtar e furta? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, rouba-lhes os templos. 3 coisas. Vocês perceberam que as 3 coisas têm a ver com os 10 mandamentos? O terceiro tem a ver com o primeiro mandamento e os outros 2 têm a ver com o 7º e o 8º mandamento. Não roubar, não adulterar. Todos eles têm a ver com o mandamento. E Paulo está dizendo assim: poxa vida, como é que você diz que o outro deve cumprir a lei, mas você não cumpre a sua própria lei? Você diz para não furtar, a lei diz para não furtar, mas você está furtando. A lei diz para não adulterar, você está adulterando. A lei diz que você não deveria idolatrar, você odeia os ídolos, mas você está roubando os templos, ou o templo. Imagina o seguinte: se a gente lembra muito bem do ensino de Jesus, principalmente em Mateus capítulo 5, versículos 17 em diante, quando Jesus vai falar, depois da abertura maravilhosa do sermão da bem-aventurança, e depois de dizer que aqueles que eram seus discípulos são luz, sal, Jesus começa a reinterpretar, não no sentido de destruir a lei de Deus, mas dizendo, não vim para revogar, mas vim para cumpri-la. E ele começa a reinterpretar a lei para que a lei possa ter o seu significado real e não o significado que foi articulado pelos fariseus. Os fariseus articularam a lei de uma tal maneira que eles poderiam dizer que estavam cumprindo a lei e ao mesmo tempo quebrando a lei de Deus. Então ele começa a dar exemplos como do tipo: ah, você diz que você não furta, ah, você diz que você não mata, ah, você diz que não adultera, mas quando você pensa que o adultério é só quando você sai com uma mulher ali na esquina, uma mulher real e física, você ainda não entendeu o que é adultério, porque se você leva ela para a cama e transa com ela na sua mente, você cometeu adultério. Então Jesus começa a inverter o jogo e a mostrar o seguinte: olha só como o pecado não é só material, olha como o pecado também está no coração, olha como o pecado está na alma, olha como o pecado está no seu mundo interior, olha como o pecado domina a sua mente, olha como o pecado domina o seu coração, olha como o pecado habita dentro de você. Você não consegue enxergar isso, mas Jesus está dizendo: se você entendesse a lei de Deus, você saberia que a lei de Deus não está trabalhando só com o seu corpo, a lei de Deus está trabalhando com a sua mente, a lei de Deus não está trabalhando
trabalhando com os seus membros, a lei de Deus está trabalhando com o seu coração, a lei de Deus está trancando o seu coração para o mal, a lei de Deus está trabalhando o seu coração para a glória de Deus. Você entenderia isso, mas não, você entende que a lei diz respeito à sua prática física, você só entende que a lei é uma formalidade para que você possa fazer outras coisas que justificam o seu coração enfermo, o seu coração doente, não consegue lidar com ele. A lei de Deus, portanto, diz respeito não só ao que é físico, mas diz respeito ao que é o coração. E aí, meus irmãos, quando Jesus traz para dentro do coração, a minha pergunta é uma só: quem de nós estaria livre? Quem de nós estaria livre do julgamento? Quem de nós estaria livre da mão pesada de Deus? Alguém aqui tem o poder de controlar os pensamentos? Já parou para imaginar? Não vou pensar nisso, pronto, já pensou? A coisa mais terrível do mundo é lidar com os pensamentos. A gente acha que tem controle dos pensamentos. Mas Jesus, o Senhor disse que eu não posso pensar, mas já pensei. O Senhor falou para não pensar, já foi. Que controle é esse? Como lidar com esse coração animalesco? Esse coração que é indomável? Senhor, eu não tenho condições. Quando começa a gente a trabalhar isso, meus irmãos, a gente começa o trajeto que a gente precisa na vida de maturidade cristã, que é um dos mais importantes. É a decisão entre ser um religioso e um piedoso.